Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com Roberto Malvese, o Gogó. Eu o conheci quando trabalhei como voluntária na Diocese de Juazeiro da Bahia em 1980. Gogó está nessa região há 42 anos. Trabalha com a Comissão Pastoral da Terra e também fez filosofia, teologia e estudos sociais. Gogó vai contar um pouco como é a sua experiência de trabalho no Nordeste e quando esteve com o Papa Francisco. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Roberto Malvese, mais conhecido como Gogó. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Cristina, e, sobretudo, eu estou aqui rememorando a nossa trajetória que tivemos. Você esteve aqui também nesse espaço da Diocese de Juazeiro, e para mim é uma alegria te reencontrar aqui e conversar com você. Um pouco de fazer a memória também da história da gente. Então, olha, eu conheço o Gogó desde 1980, quando fui a Juazeiro da Bahia participar da campanha de educação. E lá a gente se encontrou, o Gogó e mais Joaquim, Rubão, Luizinho, faziam parte de um grupo de seminaristas que também estava como voluntário lá na Diocese de Juazeiro. Eu fiquei lá 4 anos, voltei, o Gogó continuou. Ele faz parte da Comissão Pastoral da Terra há muito tempo e também é um autor e cantor de muitas músicas que todos nós já cantamos em missas, nas igrejas, na Igreja Católica. O Gogó tem músicas maravilhosas que aí no decorrer da nossa conversa ele também vai tocar. E o Gogó também participou do Sínodo para a Amazônia com o Papa Francisco recentemente. Então, nós vamos fazer aqui uma conversa, mas eu quero começar, Gogó, te dizendo o seguinte. Em 1980, quando nos conhecemos, a teologia da libertação, ela estava no auge, né? As comunidades participavam ativamente das atividades da Igreja Católica. A Igreja Católica era um marco necessário, principalmente no Nordeste, né, onde eu vivi mais intensamente isso. E parece que depois, a teologia da libertação, eu não sei se ela foi perdendo espaço ou ela foi perdendo força. Como que você avalia? Então, você tinha uma teologia da libertação forte, e a gente diz um cristianismo de libertação. Não era uma teologia, era uma espiritualidade, era uma prática, e uma forma de organização eclesial, a partir das comunidades eclesiais de base. Mas isso, como você disse, foi tão forte e tão poderoso que assustou dentro da igreja e assustou muita gente fora da igreja. Então, veio toda uma perseguição a esse tipo de igreja, de dentro, né, daqueles que se opunham a uma teologia mais libertária, a um cristianismo mais libertário, e de fora, porque, de alguma forma, ela se espalhou por toda a América Latina e em vários países. A teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, eram os núcleos de articulação por lutas libertárias, de resistências, aquelas ditaduras que tinham naquele tempo, né, e uma luta por justiça social, por um novo tipo de sociedade e por um novo tipo de igreja. Então, isso foi muito forte e veio toda uma substituição, um incentivo oficial a grupos com um tipo de espiritualidade mais subjetivista, toda uma acusação da sociedade em relação a um tipo de igreja e um tipo de teologia,
Então, evidentemente, ela foi muito agredida. E também, com a formação de outros movimentos, as comunidades em muitas dioceses foram abandonadas, né? Isso tudo está novamente em pauta, né? Por conta da situação que nós estamos vivendo no mundo, sobretudo porque agora a gente tem muito forte também a questão ambiental, junto com a questão social e política, e também porque você tem alguém em Roma, como o Papa Francisco, que é alguém que veio desse tipo de teologia, desse tipo de igreja, e que levou essa igreja da América Latina para Roma. É um momento, em outro contexto, mas, novamente, forte. E é um momento onde o essencial do cristianismo é que é, de fato, o foco, né? Porque muitas vezes a grande preocupação, ela fica, como eu chamo, na periferia do evangelho. É a preocupação da moral, é a preocupação da família, é o comportamento, e não se fala tanto do amor, né? Da essência do cristianismo. Então, você tem um ambiente de tensão muito grande dentro do cristianismo atual, não só dentro da Igreja Católica, mas nas próprias igrejas de origem evangélica. Porque você tem aqueles que querem manter as raízes do cristianismo baseado numa igreja originária, naquilo que a gente chama das comunidades primitivas. Francisco é assim, por isso ele está insistindo muito nessa questão da sinodalidade, porque ele diz é um modo original da igreja ser, né? E você tem todo um outro viés baseado numa espécie de uma teologia da prosperidade, uma teologia da recompensa, em que o verdadeiro Deus deixa de ser Jesus Cristo, passa a ser o dinheiro, a fama, o sucesso, o acúmulo, né? Você passa a ser visto como bem-sucedido, como cristão, se você for uma pessoa que enriqueça. Se você for pobre, se você for um descartado, você passa a ter quase que aquela visão do Antigo Testamento de que os pobres e os descartados da sociedade eram vítimas dos seus pecados, né? E não de estruturas sociais injustas. Essa tensão está muito grande, e ela está dentro da igreja. Você tem ícones na igreja dos dois lados, católicos agora, você pode ver, sobretudo com essa multiplicação das várias plataformas, das várias mídias, e você tem pessoas que fazem questão de mostrar essa solidariedade com os mais pobres, os descartados. Hoje se fala muito do Padre Júlio, mas eu costumo dizer, não, nós temos milhares de Júlios espalhados por aí. Você teve por aqui, você sabe a quantidade de mergulhada nas caatingas, na Amazônia, nos rios, nas periferias das cidades, que vivem essa vida, inclusive nos meios evangélicos, né? Eu não conheço gente, mas você pode ver o pastor Henrique, ou eu conheço os pastores aqui do Nordeste, tipo o Marcos, que é da Batista, do Recife, faz cursos de conscientização política com a gente, que é católico, ele está presente, ele está envolvido com as comunidades. Então, você tem, tanto nas igrejas evangélicas como na igreja católica, essa tensão entre o que é manter, né, o verdadeiro espírito cristão e o que é você como que manipular o evangelho, a palavra, o nome de Deus para alcançar interesses pessoais e coletivos, econômicos e de outra ordem. Isso está posto, né? A gente observa isso no dia a dia das TVs e das mídias e das igrejas. Agora, uma das grandes resistências, né, da essência do cristianismo dentro da Igreja Católica é a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Desde que eu me lembre, vovó, você faz parte da CPT. De lá para cá, do que eu te conheci até agora, de 1980, mudou alguma coisa na CPT ou a CPT continua sendo a mesma, com a mesma luta, ou agora está mais difícil do que foi antes? Então, o que você tem é mudança de contextos, né? Quando a gente lá atrás, a gente estava mais focado na questão da defesa da terra. Você falava dos poceiros, começava o movimento dos sem terra, dos pequenos agricultores. Depois, no processo, a gente foi obrigado a incluir a questão ambiental, a questão da água, a questão da biodiversidade,
agora muito dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas. Aqui na nossa região, um tipo de propriedade coletiva, comunitária, que a gente chama fundo e fecho de pasto. Mas talvez a razão ou o motivo da CPT continuar muito presente, muito necessária, seja o fato de que ela nunca tirou o pé do chão, né? Ela nunca tirou o pé do meio das comunidades. Assim também é o CIMI, assim também vamos dizer, a Pastoral dos Pescadores, que eu também tive muitos anos, assim também a Pastoral da Rua, com o povo da rua, que não tira o pé da realidade. Quando você não tira o pé da realidade, você é sempre pertinente, né? Você está sempre falando a partir de realidades vividas. Por isso, me admira também. Eu gostaria que a CPT já tivesse sido extinta, mas em função de que os problemas da terra no Brasil tivessem sido extintos, né? E pelo contrário, hoje nós estamos aqui, todo mundo com o coração na mão, aí o que aconteceu com aquele indigenista e o que aconteceu com aquele repórter, porque esse pessoal é o pessoal com o qual você tem contato no chão. E muitas vezes as pessoas, para acessar os indígenas, para acessar as comunidades quilombolas, para acessar as lutas pela terra, procuram a CPT, né? E procuram o CIMI, procuram. Então, aí já são atores, como a gente diz, organizados e articulados, né? Não é um indivíduo, não é uma pessoa. Eu tenho a maior honra e prazer e felicidade de ter feito meu percurso de vida nessas pastorais, né? Trabalho de equipe, você sabe disso, você conhece isso, não é um trabalho individualizado. Agora, o que exatamente, vamos explicar aqui para quem está nos ouvindo, qual é exatamente o papel da Comissão da Pastoral da Terra, CPT? Então, ela se coloca como num plano de missão. Ela coloca assim, na sua própria autodefinição, na sua carta de apresentação, nos seus estatutos, né? Vamos dizer assim, ela se coloca dessa forma: é fiel ao Deus dos pobres, fiel aos pobres da terra, né? Então você faz um serviço de apoio, de assessoria, de articulação, né? Desses povos, dessas comunidades que estão sendo constantemente agredidas por grandes projetos, né? No sentido que eles se organizem e se tornem sujeitos dos seus direitos. Mais ou menos assim o discurso, né? Vamos dizer, o entendimento é sempre esse. A gente não substitui metodologicamente, pedagogicamente, a luta popular. A CPT nunca aceitou ser a substituta das lutas populares, nem mesmo a intermediária dos interesses das comunidades em relação ao grande capital. Não, a gente está junto com as comunidades, ajuda o pessoal a se organizar, a se articular, para que eles façam, né, a defesa dos seus direitos. Direito da terra, direito na terra, direito à água, a uma casa, as políticas públicas, saúde, mas, enfim, que eles possam fazer a defesa daquilo que lhes é de direito. A comissão assessora e os protagonistas dessa mudança são as próprias pessoas que são assessoradas, é isso, né? Exatamente. As próprias comunidades, né? É também sempre um trabalho muito comunitário, organizativo, coletivo. Não é um trabalho individualizado, né? Você trabalha com comunidades e com grupos. Agora, Gogó, na pandemia, apareceram várias matérias sobre como que a produção do MST, do Movimento do Sem Terra, né, contribuiu principalmente na distribuição de alimentos, e hoje eles têm uma produção em larga escala de orgânicos. Isso é também um fruto desse trabalho da CPT, né? Sai de quando você começa a pensar no coletivo e o que você pode fazer com aquela terra em benefício do coletivo. Isso. Claro que hoje o MST é um movimento totalmente autônomo, ele tem as suas diretrizes, suas coordenações, suas decisões, mas o próprio MST reconhece que a CPT foi fundamental na sua origem e na sua constituição como movimento social. Não só eles, o MAB também, o Movimento dos Atingidos por Barragem, reconhece isso, o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, reconhece isso, aqui na Bahia, o CETA reconhece isso,
né? Ou a União dos Fundos e Feixes de Pasto reconhece isso. Então, a CPT sempre ela faz isso, ela ajuda o pessoal a se organizar, se tornar sujeito do seu processo, e quando pega voo, quando pega autonomia, vai pelas próprias pernas, né? Então, trabalho, não é um trabalho assistencial o trabalho que a gente faz, né? É um trabalho organizativo para que o pessoal possa fazer sua própria luta. E agora que tanto se fala das demarcações das terras indígenas, a CPT já trabalha há muito tempo com os indígenas, né? Mas como é que hoje está a atuação da CPT em relação à demarcação das terras indígenas? No caso dos indígenas, dentro da igreja você tem o CIMI, que é o Conselho Missionário Indigenista, que então eles têm essa prerrogativa de trabalhar mais junto aos indígenas. Mas aqui no Vale do São Francisco, por exemplo, quando a gente fez uma luta de resistência à transposição do Rio São Francisco, porque a gente queria adutoras pequenas e médias e simples para levar água para os municípios, em vez de fazer a grande obra, nós tivemos que fazer uma confrontação com o governo da época, era o primeiro governo do Lula, inclusive. E aí nós fizemos o nosso papel na CPT de articulação. E aí os povos indígenas do Vale do São Francisco estavam presentes, né? Tanto do Alto São Francisco como médio, submédio, do Baixo, eles participaram desse processo como um todo. Eu acho que foi uma das primeiras experiências onde você tinha junto MST, MAB, MPA, nações indígenas, quilombolas, entendeu? Por quê? Porque todo mundo ia ser vítima desse processo, né? Então, a CPT, mais uma vez, fez essa articulação. Agora, lá no território, lá na demarcação dos territórios indígenas, você tem prioritariamente, em nível de Igreja Católica, você tem o CIMI, né? Nós, mais junto aos territórios tradicionais, pesqueiros, que o CPP também, que é a Pastoral dos Pesqueiros, está junto. Aqui na Bahia, os fundos de fecho de pasto, os geraseiros no norte de Minas, e o pessoal da Amazônia, os ribeirinhos, os pescadores, né? E com esse desafio sempre cada vez mais consciente de que essas lutas por todos esses povos devem ser uma luta articulada, em rede, né? Sozinho nenhum deles tem condição de sobreviver. Agora, Gogó, nessa luta contra a transposição do Rio São Francisco, vocês tiveram algumas vitórias? Então, isso eu posso dizer porque eu fui a pessoa que, durante muitas reuniões, ia, em nome dos movimentos aqui de resistência da transposição, numa reunião na CNBB, articulada naquele tempo pelo secretário da CNBB, que era Dom Dimas Lara, que hoje é arcebispo de Campo Grande. Eles queriam ver um jeito de conciliação daquela tensão que a gente mantinha. Então, o governo chamava a gente para Brasília, ele fazia intermediação, ele ia, e o pessoal do governo. E quem ia pelo governo era o Gilberto Carvalho, que é um irmão de gente de muitos anos, ele ia com a equipe dele. Aí, então, uma vez a pergunta era essa: o que é que vocês querem? Essa foi a pergunta. O que é que vocês querem? Aí nós dissemos: não, para nós não queremos nada. Se é essa a pergunta, o teor da pergunta. Agora, a gente não quer essa grande obra, porque ela vai favorecer o agronegócio, ela vai favorecer a irrigação, e ela não coloca água para as comunidades que são as necessárias, as mais necessitadas. Você conheceu como era o sertão, o tempo, quem é que precisava de água. Então, a gente dizia assim: precisa das médias adutoras e precisa da captação da água de chuva nas cisternas para beber e para produzir, né? Aí, então, um dia, o Gilberto Carvalho falou assim: então vamos fazer assim, daqui para frente a gente não discute mais a transposição, porque a gente vai fazer a transposição. Mas aquilo que vocês estão apresentando, a gente vai atender, né? Então, o investimento que teve na captação de água de chuva para a gente poder construir 1 milhão de cisternas para consumo humano e mais 200 mil replicações de tecnologias para captação de água de chuva para produção, veio desse processo. Então, ficou muita coisa.
Eu, hoje, quando eu encontro com o Gilberto, quando eu encontro com a Tereza Campelo, que foi ministra da Dilma, né? Quando a gente conversa sobre essas coisas, eles dizem, olha, vocês tinham razão. Hoje a gente reconhece que vocês tinham razão. Então, na verdade, o que resolveu, em grande parte, a fome e a sede aqui no Nordeste, além das políticas públicas adotadas, porque chegou energia, chegou telefonia, chegou o posto de saúde da família, chegou internet, né? Chegou o Bolsa Família, o salário dos aposentados conquistado em 88, mas chegou a água no pé da casa. É isso que mudou a situação das famílias, né? E eles reconhecem a Dilma quando foi golpeada e foi deposta, ela disse, não, a gente vai precisar, para cada real investido nos grandes canais da transposição, a gente vai precisar de 2 para fazer a distribuição dessa água para os municípios. Aquilo que a gente reivindicava desde o começo. Mas ela foi deposta, né? O governo que veio, pelo contrário, acabou com tudo que você tinha. Esse governo que está aí não construiu uma cisterna mais, já começou com o Temer a ser desmontado, e depois foi concluído com esse governo. Então, a nossa conversa aqui é o seguinte, assim como nós tínhamos uma proposta pronta, na mão, e quando apareceu um governo favorável, mesmo na tensão, a gente conseguiu apresentar uma proposta, ela foi aceita e ela deu frutos, a gente precisa ter novamente essa proposta pronta na mão. Porque se o momento político que vier no futuro for favorável, a gente tem o que propor, a gente tem o que reivindicar. Eu lembro, Gogó, quando eu cheguei em 1980, e eu estava na comunidade de Genipapinho, né, que é interior de Campo Alegre de Lourdes, para quem não sabe, divisa de Bahia com Piauí, e quando eu pedi um copo d'água, que veio um copo com água amarela, parecia um suco de laranja. Ainda bem, porque eu falo para Dedéu, né? Ainda bem que eu me contive, porque eu quase disse, não, eu quero água, não quero suco. Né? E aí que eu fui entender realmente o que era aquela questão da água. Nossa, olha, eu vou te falar, eu aprendi muita coisa na minha vida, muita coisa com muitas pessoas, mas nada se compara com o que eu aprendi nesses anos que eu fiquei em Juazeiro, no interior, na diocese toda de Juazeiro da Bahia. É impressionante. Eu tenho, assim, histórias vivas, eu tenho imagens, assim, na minha cabeça, que, nossa, eu falo, meu Deus, como que aquele povo sobrevivia, né? Que coisa! E como que a união, nessa hora, ela faz toda a diferença. Se você não precisa estudar teoria, você não precisa fazer nada. Se você está no meio de um povoado, você entende que ou há ou é como o meio ambiente, né? Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Quando você está ali no povoado, você diz, não, como é que eu resolvo isso aqui sozinha? Não tem jeito, né? Eu lembro um dia que choveu, uma chuva razoável, mas pequena, diante das que eu conhecia. Aquele pé murcho da planta, a hora que choveu, no dia seguinte, estava tudo verde. Nossa, eu pensava, essa terra aqui é ouro. É por isso que eles brigam tanto, né? E aquelas pessoas, assim, na esperança de poder ter a roça de milho, de poder... Nossa, olha, vovó, eu passei situações ali em Juazeiro que até hoje eu me emociono quando eu me lembro de como as pessoas resolviam os problemas, sabe? E todos eles eram resolvidos no coletivo, né? Então, essa ajuda da água, da cacimba, nossa, isso é maravilhoso mesmo. Você falou 2 coisas interessantes. Uma, você lembra do Matiasi, né? Sim. Matiasi. Já faleceu, inclusive, o Matiasi. Ele fez a mesma experiência que você fez, só que quando a mulher colocou o copo de água vermelho em cima da mesa, ele disse para ela, a senhora não precisava em se preocupar de fazer suco, né? Aí ela respondeu, não é suco, meu filho, isso é água, né? Ele dizia para mim,
anos depois, toda vez que eu lembro disso, eu tenho tanta vergonha que eu tenho vontade de entrar no chão e desaparecer, né? Porque essa era a qualidade da água bebida ali. Se você vier hoje, você não vai ver mais essa água, entendeu? O trabalho das cisternas, as pessoas fazem questão de te mostrar uma água límpida, clara, que depois passa ainda pelo filtro, passa por uma gotinha de cloro, passa por uma bactéria e tal, mas hoje se bebe água de qualidade. E com isso a gente diminuiu a mortalidade infantil para padrões normais. Claro. A criança, e a primeira coisa que fazia era beber um copo de água, daquele amarelo. Eu lembro aquelas crianças super magras que a gente botava a mão nelas assim, fervia, né? De tão quente e a barriga, de né? febre, né? E a barriga grande. Nossa, é impressionante. Aquilo é uma realidade que ficou no passado, entendeu? Então, esse paradigma da convivência do semiárido que a gente ajudou construindo, eu sempre digo para a turma, eu acho que se a gente for olhar para a história, você ficou 4 anos, eu estou há 42, né, na vida. Se você for olhar para a história, talvez a gente tenha perdido nesse país quase todas as lutas que a gente fez, mas essa não, né? Essa eu posso olhar para ela e falar assim, não, essa nós ganhamos, porque o povo ganhou, né? E é uma incultura, né? Por pior que seja o governo, pelo menos eles não tiveram a ideia de ir lá quebrar as cisternas e destruir a cisterna no pé da casa de cada família. Ainda bem. Pelo, e a Teresa me dizia, fala baixo, fala baixo, porque é tanta perversidade que você vê que até isso pode ser. Mas essa foi a realidade que ficou daquela luta. E, é claro, vieram as políticas públicas de um governo, de 2 governos, 3 governos, e resolveram investir aqui. Foi com tensão, foi com confronto, foi. E se for preciso, fazemos outra vez a confrontação. Isso não tem, né, alternativa. Mas o caso é que tem governo que você pode conversar, e tem governo que você não tem que conversar, não está a fim de ouvir, não está a fim de mudar. Não está afim de... Agora, Gogó, eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que foi lá com o Papa Francisco no Sínodo. Então, eu estou aqui na Diocese de Juazeiro, mas durante muitos anos, mais ou menos 2001, 2002 a 2010, eu participei de uma equipe de terra, água e meio ambiente do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, que tem a sede em Bogotá. E eu era membro da equipe de assessoria. E durante muitos anos, a nossa equipe de assessoria, que era uma equipe latino-americana, com umas 3 ou 4 pessoas, a nossa tarefa era tentar trazer para dentro da Igreja da América Latina essa questão ambiental, né? E não era fácil no começo, porque ali é uma assessoria aos bispos. Então, você tinha muita resistência nesse processo todo. E foi por ali, as primeiras vezes, que eu me encontrei com Bergoglio, né? Que era cardeal de Buenos Aires. Uma missa em Buenos Aires sobre espiritualidades latino-americanas, era um encontro. Teve uma missa de encerramento, ele foi lá celebrar para a gente aquela missa, mas aí eu achei ele assim muito cansado, o jeito de falar. Depois fui conversar com o pessoal da Argentina e eles disseram, não, ó, ele tem um pulmão só. É por isso que ele fala desse jeito meio cansado. Bom, quando foi em 2010, eu já não fui mais para Bogotá, eles trocaram a equipe, também já fazia muitos anos que a gente ia, e a gente ficava sempre naquela dúvida, o que é que valeu nessa história toda, né? Até que em 2015 ele fica papa. Então, vem aquela 2013 ele ficou papa. Foi 2013, né? 2015 é o golpe de Estado no Brasil. Em 2013 ele fica papa. Então, a gente ficou assim, como que ele vai ser? Quando foi, acho que 2015, nós fizemos uma Semana Social Brasileira, e aí a gente resolveu, a partir da Semana Social Brasileira, mandar uma carta para ele. Papa Francisco, a gente gostaria que o senhor se manifestasse sobre essa questão ambiental, que a gente conversava tanto na questão do CELAM, né? E eu lembro que essa carta foi levada em mãos. Alguém da CNBB disse, não, essa carta foi entregue em mãos para ele. Aí a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo. E quando foi logo em seguida, acho que no final de 2015, ele traz a Laudato Si.
né? Só que a Laudato Si é muito além de tudo aquilo que a gente sonhava e imaginava, em termos de organizar as ideias, de profundidade, de análise, de diagnóstico, de proposta. Então, a gente ficou maravilhado com aquilo. Aí, então, começou a se criar na Amazônia a Rede Eclesial Panamazônica. Aí o pessoal da CNBB me chamou também para dizer assim, queremos que você participe da equipe de assessoria da REPAM, que a gente chama, a Rede Eclesial Panamazônica, como olho de fora desse processo. Mas não sou da Amazônia. Não, mas é exatamente isso. Você não é da Amazônia, você vem como olho de fora, para você fazer observações no processo que a gente vai. E nós, quando foi para começar a criação da Rede Eclesial Panamazônica na CNBB, a gente perguntou assim, como é que a gente faz essa entrada? Aí, pessoal, vamos fazer um diálogo da Laudato Si com a Amazônia. Então, se proporcionou 15, 16 seminários espalhados pela Amazônia, dialogando a Amazônia com a Laudato Si. E eu participando desse processo todo. Fui em vários seminários, Macapá, Belém, Manaus e outros, no Mato Grosso também. E quando a gente estava fazendo o processo da Rede Eclesial dialogando a Laudato Si, ele anuncia, eu vou fazer um sínodo para a Amazônia. Né? E aí, quero que a REPAM colabore nesse processo. Então, ele vai, a primeira vez na história do Vaticano, que um Papa sai de Roma e vai se encontrar com os povos indígenas lá na divisa do Acre com a Bolívia, acho que é. Né? E ele foi para lá. E a gente queria ir lá para encontrar com ele. Ele disse, não, eu não quero vocês aqui, não. Vocês já têm muito espaço. Eu quero conversar com os índios. Né? Eu quero ouvir os índios. E ele foi. E lá ele fala, aqui começa o sínodo para a Amazônia. E aí, então, montou-se uma equipe, veio um questionário dessa equipe, que era parte da Amazônia, parte de Roma, para você aplicar na Amazônia. E o lema era esse, Amazônia, novos caminhos para a igreja e novos caminhos para uma ecologia integral. E, então, esse questionário foi aplicado, 90 mil pessoas participaram disso, e a gente foi, como REPAM, fazendo a síntese disso, né? E esse foi o instrumento de trabalho que foi para Roma, que foi, então, em outubro de 2019. O ponto final do sínodo era lá em Roma, no mês de outubro de 2019. Aí me chega um convite de Roma. Queremos que você venha para participar do sínodo. Para você ter uma ideia, eu era a única pessoa do Nordeste. Mas é curioso, porque eu estava resistindo a ir para Roma, era um mês inteiro lá, e eu não me sentia à vontade. Então, foi curioso porque chegou no começo de outubro, um domingo, teve uma abertura lá na Basílica de São Pedro, e tarde, o grupo que eu pertencia, que era chamado Grupo dos Peritos, teve uma reunião numa casa ao lado, na Praça São Pedro, dos jesuítas. E quando estava assim, na hora da apresentação, antes de chegar nós éramos umas 40 pessoas, eu comecei a me sentir mal. E aí, vai para cá, vai para lá, me levaram para a emergência do Vaticano, era um domingo de tarde, aí me diagnosticaram que eu estava tendo um infarto, né? Nossa, você magricelo como é, Gogó? Pois é. Aí me levaram para o hospital, eles têm os convênios lá, eu fui atendido lá rapidamente, não ficaram assim maiores consequências, coloquei um stent. Só que depois de 3 dias que eu estava lá, peguei pneumonia hospitalar. Aí eu tive que ficar 10 dias hospitalizado. Aí, quando eu participava do grupo meu, pelo Zap, né, que era o que fazia assessoria. O meu caso era principalmente a questão da água. E a partir do 10º dia, então, quando eu saí do hospital, fui para lá, minha mulher foi daqui do Brasil para me acompanhar lá, minha mulher que depois de um ano, coitada, infelizmente, pegou o Covid aqui no Brasil, faleceu de Covid, a Vera, foi junto com uma filha minha. Então, a gente lá participei nos últimos 10 dias, né? E nesses últimos 10 dias, então, eu pude ir para as reuniões e fazia as reuniões intermediárias também. E, enfim, eu pude ver o auge daquele processo todo do sínodo, muito marcado pela presença do Papa Francisco, né? Com as consequências, o documento que saiu do episcopado e dos chamados sinodais, e
A própria querida Amazônia, do Papa Francisco, que era uma exortação que ele fez, ele ficou em dúvida. Ele falou, não sei se vou fazer, não vou fazer, o documento já está bom, mas depois fez, né? E é um documento muito requisitado e muito qualificado e que serve de referência para quem está trabalhando na Amazônia. Agora mesmo estão fazendo 50 anos do documento de Santarém, e o documento de Santarém, que é da Igreja Brasileira na Amazônia, e o Querido Amazônia é o documento mais citado. Agora, é impressionante essa atitude do Papa Francisco, né? Porque, assim, o Papa, eu costumo dizer, ele é um líder necessário hoje no mundo, porque é uma pessoa que fala pelos pobres, pelos oprimidos, mas o que ele tinha? Ele tinha exatamente aquilo que você disse no começo da nossa conversa. Ele tinha sempre o pé no chão. Quando o Papa Francisco é eleito Papa, na verdade, ele sabia o preço do pãozinho em Buenos Aires. A primeira atitude dele é ir pagar o hotel, porque não é porque ele era Papa que ele não gastou no hotel. Então, ele foi, pagou, ele segura a própria mala. O fato dele não morar nos aposentos papais, e sim na Casa Santa Marta, tudo isso são pequenas atitudes, mas que mostram quem é o Papa Francisco. E quando ele fala pelo meio ambiente, né, quanto todos nós precisamos cuidar da casa comum, é maravilhoso, né, Gogó? Porque ele, ao mesmo tempo que ele está cumprindo um papel de Papa, eu diria, mas ele está apoiando quem está nessa luta danada para preservar a natureza, para ter água, para ter terra, enfim, para ter vida, né? Exatamente. E o pessoal que eu conheci, quando eu estava naquela equipe do Conselho Episcopal Latino-Americano, dizia isso dele. Ele ia para as periferias, ele ia a os grupos, inclusive os grupos mais marginalizados da sociedade. Eu conheci um padre que tinha um trabalho lá com a população LGBT. E ele dizia, ele contava com o apoio de Francisco, pelo que entendi, inclusive as visitas dele ao grupo. Né? Então, ele é uma pessoa que tem uma experiência, aquilo que a gente chama de experiência pastoral, uma vida que muda o horizonte da pessoa. Né? E ele não renuncia a isso quando ele vai para Roma. Então, todos os documentos dele, a Evangelii Gaudium, a Laudato Si, agora a Fraternitude, quando ele fala para os movimentos sociais, ele procura os movimentos sociais para conversar com eles, quando ele fala com lideranças do mundo inteiro, ele é um homem aberto, realmente universal. E já ouvi isso de muita gente, eu também concordo, ele é a grande liderança mundial do momento. Né? A liderança mais humana, mais que pensa o todo, que pensa a casa comum, que pensa a sociedade humana, né, e defende um novo humanismo. Está saindo aí um livro com esse título, O Novo Humanismo do Papa Francisco, porque ele realmente não está preso nas estruturas da Igreja Católica. Eu, quando vejo o Papa Francisco assim, eu sempre penso, Gogó, o que será a alegria que Dom José Rodrigues de Souza, que nós conhecemos, não teria quando foi eleito Papa Francisco, né? Dom José, que era uma pessoa que eu ouvi muitas vezes dizer que quem o converteu foi a construção da barragem de Sobradinho, na Bahia, né? Então, Dom José era um homem maravilhoso. Eu lembro que ele tinha 2 camisas, e eu falava, mas Dom José, o senhor ganhou outra camisa? Ele dizia, não sou manequim. Lembra disso? Dom José... Imagino até o jeito que ele respondia isso. Dom José era de uma humanidade, né? E de uma pessoa com o pé no chão. Impressionante, né? Nossa, quando eu penso, eu falo, Dom José deve estar feliz lá no céu vendo o Papa Francisco. Mas eu acho que essas figuras, como Dom Rodrigues, Casaldáliga, Dom Helder Câmara, o pessoal da Argentina também, que ele conhecia, ele teve muita influência. Scanoni, que era um teólogo que tinha a teologia do povo na Argentina, eu conheci o padre Scanoni ainda bem velhinho, né? Conheci pessoalmente. Esse pessoal todo
é que o ajudou, entender? Também a ser o Exato. que ele é, né? Então, por isso que eu digo que quando ele foi para Roma, ele levou a Igreja da América Latina para lá, né? O jeito de ser da Igreja da América Latina, aberta, comunicativa, simples, com o povo, né? O pé no chão. E, inclusive, ele teve muita influência de Dom Cláudio Rimes, amigo de Dom Cláudio. Dom Cláudio sempre teve muito acesso a ele, e ele diz, né, publicamente, que no dia que ele foi escolhido como Papa, Dom Cláudio disse para ele: você não se esqueça dos pobres. Então, ele nunca mais se esquece disso. E por isso adota o nome de Francisco. Francisco, né? Exato. Tem a fraternidade universal, o amor universal, a toda a criação, a todas as criaturas, aos mais pobres, tudo isso é uma espiritualidade franciscana que, embora seja cultiva. Exato. Agora, Gogó, falando da igreja, me fale, o que você sente quando você vai a uma missa, a uma cerimônia religiosa da Igreja Católica, e vê uma música sua cantada por todo mundo que está ali? Eu não tenho vamos dizer assim, uma carreira musical, mas eu faço. Eu aprendi música quando eu fui seminarista, né? O padre que me formou musicalmente, Romualdo Pelaquim, é um maestro, está vivo até hoje, a gente se comunica. E eu acho que foi uma bênção, vamos dizer assim, você poder ir para um encontro, sempre com esse violão debaixo do braço, vamos cantar uma música aqui, e eu, esse processo que eu podia fazer música, né? Então, eu continuo fazendo música, é um negócio gostoso, é um negócio criativo, e algumas músicas minhas, não muitas, são cantadas dentro das igrejas e outras são cantadas na nossa luta social, né? Então, em igreja específica, por exemplo, me pediram muito músicas para padroeiro, específicas, faz para Nossa Senhora das Grotas, eu fiz, faz uma música para Nossa Senhora do Rosário, Remanso, uma música para Nossa Senhora de Lourdes, Campo Alegre de Lourdes, uma música para Santana. Então, isso se incorpora na cultura religiosa, sobretudo nas festas do padroeiro, e é um negócio gratificante, porque não é música do show business, não é música, mas é uma música que, quando vem esse momento cultural, religioso, ela está lá presente. Então, é gostoso quando uma música... E é uma música que é uma oração, né, Gogó? A minha música tem esse teor religioso, social, ambiental. Não escapa disso, nunca foge muito desse padrão. Então, aproveita, pega seu violão, canta uma para nós aí. Eu vou cantar só um trechinho daquela que é a mais conhecida, né? Que nem sabe que é música minha, aparece como música de outros, música, como é que chama? Anônima, que é desconhecido. Mas eu vou cantar um trechinho dela aqui. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Eu lembro a primeira vez. A mais conhecida, a primeira vez que eu ouvi essa música lá em Campo Alegre de Lourdes foi Joaquim quem me disse. Sabe de quem é essa música? Olha, é do Gogó. Você conhece o Joaquim melhor que eu. Joaquim é muito engraçado, né? Mas essa música, ela é animada na missa, né? Eu lembro que depois, quando eu voltei para São Paulo, tudo, que eu escutava essa música na missa, nossa, Gogó, que alegria, né? E também essa música, ela é animada, ela anima a cerimônia, né? Era a tentativa, realmente, de você trazer... Naquela época, essa música foi feita em 75, então tem 45, 46 anos. Depois foi gravada em espanhol também, o pessoal canta muito nos países de língua hispânica. Mas era a tentativa de você começar a trazer para dentro da igreja os ritmos brasileiros, a gente era incentivado. Então, quem começou a fazer isso, né? Esse meu professor, o padre Pelaquim,
o Reginaldo Veloso, que faleceu esses tempos atrás, que trazia a música do Nordeste, o Zé Vicente, eu, né? Só que eles tinham uma carreira musical mais específica. Eu não, eu estava metido na luta popular e a música era lúdico, mais o descanso, mais a alegria, né? Era um hobby, né, vovó? É, quase que um hobby, por aí. E agora, então, toca mais uma, vamos ver. É uma que a gente canta muito nas comunidades. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Jesus, vendo a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. A volta da fome é dor. O amor é tudo, né, vovó? É tudo. Olha, essa música me lembra muito uma atitude, uma cena que eu vi lá em Genipapinho, quando eu fui pela primeira vez, que nesse dia que deu essa chuva maravilhosa, logo depois, na roça do Adrião, deu uma melancia grande, né? Não aquela cor-de-rosa redonda. E aí o Adrião queria repartir um pedaço dessa melancia para todo mundo. E eu tinha feito o censo do povoado. Comigo eram 272 pessoas. E a gente pegou essa melancia e partiu em 272 pedaços. E todo mundo foi para baixo do pé do buzeiro naquele domingo e comeu. Eu lembro que eu disse, olha, eu imagina, sabia nada de teologia, né? Mas eu disse, olha, para mim, Jesus não repartiu pão e peixe. Ele disse, tem para todo mundo, é só saber dividir. Eu tenho isso, assim, comigo, porque é tão fácil você dividir e fazer as pessoas felizes, né? O amor é mesmo o caminho, não tem outro, não é? Isso com os alimentos que o povo sempre fez, inclusive com a água. Com o resto de água que tinha nos poços, a água era repartida, né? E a necessidade e um certo entendimento da vida, uma espiritualidade desse nível prático que, vamos dizer assim, cria esse espírito da partilha, da solidariedade, da fraternidade, né? Isso não vem por acaso, nem vem de qualquer lugar, né? Isso tem origem. Então, vovó, toca mais uma. Eu vou cantar uma aqui que a gente canta muito, o pessoal pediu para fazer, que é uma música para cisternas, né? Quando o pessoal vai fazer a capacitação da família para cuidar da água da cisterna, essa música se torna uma espécie de hino aqui. Talvez você não conheça, mas eu vou cantar um trechinho aqui. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai dos céus, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água linda, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina,
podem beber, que é água pura e cristalina. Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai dos céus, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. Nossa, é linda, Gogó, muito bonita mesmo. Ai, Gogó, é uma delícia conversar com você, né? Ficaria aqui horas. Eu gostei também. Muito bom. Mas você tem sempre muita história boa para contar, eu tenho certeza disso. Vamos ver se a gente consegue fazer um encontro entre você, Rubão, Gogó, Rubão, Joaquim, Luizinho e você. Vamos ver se a gente consegue fazer. Ótimo. Com os 4 aqui, vem aqui uma... Seja essa articuladora. Você, do canal Angeline. Porque, assim, é tão bom, não é o fato de ser saudosista, não, porque eu sempre viro a página e vamos em frente, não é? Mas eu acho que, assim, foi um tempo tão bom e que deu muitos frutos. Então, hoje, cada um segue mais ou menos o seu caminho, mas todo mundo, de uma forma ou de outra, colabora para tudo que a gente aprendeu juntos em Juazeiro, na Diocese. Né? A gente tinha o DNA, pode ser, tudo mais, mas ali eu sou uma pessoa que, nossa, quando eu falo de Juazeiro, eu sei que o meu olho brilha, porque, assim, aprendi muito em Juazeiro e, principalmente, essa importância do coletivo, sabe? Né? De que a gente precisa ajudar a comunidade, precisa colaborar, precisa fazer parte dela sempre com o pé no chão. Essa sua expressão é maravilhosa, é isso mesmo. É sempre com o pé no chão. Então, eu te agradeço muito, mas antes quero saber se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha que é importante aqui para essa nossa conversa. Eu quero te mandar um abraço, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E achei que você está muito bem, viu? Que bom, obrigado. Depois de tantos anos que a gente não se vê. E, como eu tenho dito para a turma, estamos vivos, né? Estamos em pé, podendo levantar de manhã, podemos continuar os nossos trabalhos e vamos lá até o dia que Deus quiser. E sonhando sempre com um Brasil melhor, um país melhor, mais humano, mais justo e melhor para todo mundo. É isso que a gente... É a trajetória de vida da gente, eu sei que você também é assim. Vamos lá, até o dia que Deus achar que pronto, chegou a hora. Vamos em frente, como eu digo, sempre com amor, esperança, boas atitudes e com a certeza de que o amor é sempre o caminho. Eu agradeço muito você, Gogó, pelo seu tempo precioso, por estar aqui conosco no canal Angeline, e a você que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Colabore para juntos, vamos, todos nós, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Jesus, vendo a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com